sempre tive o desejo de ser mãe, né? Eu lembro que quando eu casei, o meu plano inicial era ter 2 filhos. Quando eu fiz ali 3 anos e pouquinho de casada, descobri que estava grávida do Clailson, né? Foi uma alegria tremenda. Nós planejamos ter o nosso primeiro filho ali por volta dos 4 anos de casado e ele nasceu justamente quando completamos nossos 4 anos, né? Mas quando o Clailson nasceu, era um amor assim tão intenso que eu pensava que jamais seria capaz de amar outro serzinho como eu amava ele. Então eu falei, meu bem, acho que nós vamos ficar só com ele mesmo, né? Porque eu creio que eu não vou conseguir amar outra criança como eu o amo. O desejo do segundo filho foi as orações do meu filho, né? O primogênito querendo ter o irmãozinho. Ele nunca gostou de ser filho único, então ele sempre pedia a Deus o irmão. E ele viu que pedir só para mim e para o pai dele não tava dando resultado. Então ele começou a orar. E ele orava constantemente pedindo a Deus um irmãozinho. Ele ia orar pelo alimento, ele orava por esse irmão. Não foi fácil, né? Foi anos de espera. E eu comecei a ter muita dificuldade para engravidar. Quando eu recebi o positivo, como eu falei, nós ficamos radiantes. Afinal, aquela gravidez era a resposta das nossas orações. Nós tínhamos orado anos pedindo a Deus por aquele bebê. Até que um dia nós estávamos indo para um local e eu senti que eu estava tendo um sangramento. E assim, foi desesperador. Eu lembro que meu filho, ele clamava a Deus para que aquela gravidez desse certo. Ele pedia muito, muito, e por várias noites ele foi dormir chorando diante daquela situação, né, da possível perca desse bebê. E eu tentava acalmar meu filho com isso, né? Eu sempre ensinei ele que a oração vinha antes de tudo, mas que nem sempre Deus respondia nossas orações com um sim. Às vezes ele responderia com um espere, e às vezes responderia também com um não. E daquela vez Deus respondeu nossa oração com um não. Não foi fácil passar por aquilo, né? Mas Deus deu o conforto. Depois de alguns meses, né, ele não perdeu a fé, não perdeu a esperança, ele continuou orando, pedindo um irmãozinho. E eu engravidei novamente, né? E ele ficou empolgadíssimo. Nós também, os familiares, os amigos que sabiam o quanto nós queríamos um bebê também ficaram super empolgados. Mas, novamente, a mesma história se repetiu, né? Pela segunda vez, todo aquele drama, todo aquele sofrimento voltou. Mas eu sou grata a Deus porque Ele não, em nenhum momento, nos fez vacilar na fé. Tinha medo dele, ali, uma criança, né? Ele tinha ali por volta dos 8 aninhos dele, eu tinha muito medo de qual seria a reação dele diante disso. Mas graças a Deus, ele perseverou e continuou orando. Mas quando eu não estava esperando mais, eu recebi a notícia que estava grávida da Manu, né? Comecei a sentir os mal-estar da gravidez, fiz o teste e ali estava o nosso esperado positivo. Mas ao mesmo tempo, o medo, né, de que tudo viesse a se repetir, eu preferi manter silêncio. Preferi ficar só entre eu, meu esposo e mais 2 amigas que estavam ali mais próximas no momento. E nós ficamos só entre nós e nem para o meu filho eu contei inicialmente. Passar por isso foi um desafio, né? Porque a gente sempre está na posição de consolar, na posição de dar apoio. Nós vivemos longe da nossa família e, querendo ou não, nós passamos por isso longe deles, passamos ali. Não falo que nós nos sentíamos sozinhos, porque graças a Deus a igreja se torna uma família, né? E a Manu assim, é uma criança perfeita, ela é maravilhosa. Deus nos deu além do que nós sonhávamos, além do que nós planejávamos, Deus nos deu. E eu falo, muitas vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, mas o tempo de Deus sempre é o melhor. Sempre vem além do que a gente sonha, além do que a gente planeja, e às vezes a gente quer que seja feito ali na nossa hora, né? Sendo que o melhor é esperar em Deus. Eu entendo que na maternidade a nossa maior missão é conduzir os nossos filhos, né? Não educá-los somente para este mundo, mas para toda a eternidade.